Já parou para pensar o que são realmente os ácidos nucleicos e qual é a sua função nos organismos vivos? Se sim, essa é a aula correta para esclarecer as tuas dúvidas. Ácidos nucleicos, depois da vinheta. Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. A aula de hoje é para abordar sobre o assunto ácidos nucleicos, onde falaremos concretamente do DNA e do RNA, as suas estruturas, funções, relações e diferenças que existem entre esses dois ácidos nucleicos. Antes de começar a aula, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para ajudar o canal. E prepare o seu material para viajarmos nesse mundo dos materiais genéticos. Ácidos nucleicos na sua tela. Portanto, como nós dissemos, a nossa aula de hoje será sobre ácidos nucleicos, especificamente do DNA, e depois abordaremos um pouco o RNA no final. Primeiro é importante definirmos esse termo, ácido nucleico. Como sempre fazemos, começamos com as definições. Então, ácidos nucleicos, como o nome já diz, são ácidos que foram inicialmente descobertos no núcleo. Então, inicialmente acreditavam que essas substâncias só existiam no núcleo. Então, foram chamadas de ácidos porque são substâncias que, quando dissolvidas em águas, liberam íons H+. Daí que tem essas características ácidas. E nucleicos porque foram inicialmente descobertos no núcleo. Então, essas substâncias que foram inicialmente descobertas no núcleo são essas que têm essa capacidade de armazenar e transmitir informações genéticas, que é o que nós chamamos de hereditariedade. Então, basicamente, os ácidos nucleicos seriam substâncias ácidas que têm essa capacidade de armazenar e transmitir informações genéticas de gerações para gerações. E atualmente conhecemos dois tipos de ácidos nucleicos, que seriam nomeadamente o ADN ou DNA em inglês, que significa ácido desoxirribonucleico, e o ARN ou RNA em inglês, que significa ácido ribonucleico. Então aqui teríamos duas imagens representativas do RNA e do DNA. Por força de costume de linguagem aqui, eu vou usar mais os termos RNA e DNA, que estão em inglês. Por causa da força de costume mesmo, é a força do hábito. Mas é importante sabermos que o DNA é o ADN e o RNA é o ARN, ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. Então, depois de sabermos que tipos de ácidos nucleicos existem, é importante nós vermos quais são as diferenças entre esses dois tipos de ácidos nucleicos. Basicamente, vamos diferenciar aqui quanto ao açúcar que cada um apresenta, quanto às bases nitrogenadas, também chamadas de bases azotadas, por causa do próprio nitrogênio, que também pode ser chamado de azoto, e também quanto ao número de fitas ou cadeias de cada um desses ácidos. A começar pelo açúcar, nós vamos perceber que o ácido desoxirribonucleico, nesse caso o DNA, como o nome já diz, tem um açúcar que é conhecido como desoxirribose. Desoxirribose também já leva esse nome, desoxirribonucleico, que é o próprio nome do ácido. Então já sabemos que o DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico porque apresenta o açúcar desoxirribose. E o RNA apresenta o açúcar ribose, por isso que é chamado de ácido ribonucleico. Temos aqui algumas imagens a mostrarem a diferença entre o açúcar ribose e o açúcar desoxirribose. O que acontece é que, na verdade, aqui no açúcar ribose temos um grupo hidroxila a mais do que o açúcar desoxirribose. Isso faz com que a ribose tenha maior número de oxigênio em relação à desoxirribose. Qual é a vantagem de ter maior ou menor quantidade de oxigênio? A vantagem é que o DNA, que apresenta menor quantidade de oxigênio, ele é mais estável, ou seja, existem menores chances dessa molécula de DNA sofrer ou degradar-se por processos de oxidação do que esta aqui RNA, por causa da quantidade de oxigênio. Como essa aqui tem mais número de oxigênio, ela pode facilmente sofrer processos de oxidação, enquanto que esta aqui não. E isso é importante porque o DNA é que é responsável basicamente por
armazenar a nossa informação genética e transmitir ao longo das gerações. Então precisa ser uma molécula estável, que não se vai degradar facilmente. Então, além da diferença dos açúcares que nós encontramos em cada um desses ácidos nucleicos, também é possível diferenciar as bases nitrogenadas que encontramos em cada um dos dois tipos de ácidos nucleicos. E aí é possível perceber que no DNA encontraremos como base nitrogenada a timina, ao passo que no RNA encontraremos uma base nitrogenada que é conhecida como uracila. Por enquanto registre as diferenças, depois perceberemos o que é isso de base nitrogenada. Não se preocupe com isso até agora. Apenas preocupe-se em registrar esses nomes e saber quais são as diferenças que existem entre cada um desses ácidos nucleicos. Além dessa diferença, também é possível comparar o número de fitas ou de cadeias que cada um apresenta. E quanto ao número de fitas, podemos perceber que o DNA apresenta 2 fitas ou 2 cadeias, enquanto que o RNA apresenta apenas uma cadeia. Como conseguimos ver aqui, o DNA tem 2 cadeias. Tem esta aqui, seria uma, e tem esta outra aqui, seria a segunda cadeia. Enquanto que o RNA apresenta apenas uma única fita ou cadeia. Então essas são as principais diferenças que nós podemos encontrar entre esses dois tipos de ácidos nucleicos. Depois de vermos quais são as diferenças entre esses ácidos nucleicos, é importante entendermos os tipos de bases nitrogenadas que podemos encontrar lá nos ácidos nucleicos. E vamos perceber que existem aqui bases nitrogenadas que são chamadas de bases púricas, porque apresentam uma substância que é conhecida como purina, e existem bases nitrogenadas que são chamadas de pirimídicas, porque apresentam na sua constituição essa substância que é conhecida como pirimidina. Então aqui vamos perceber quais são as substâncias púricas e pirimídicas que encontramos tanto no DNA quanto no RNA. A começar pelas púricas, vamos perceber que tanto no DNA quanto no RNA encontramos uma base nitrogenada púrica que é chamada de adenina. E também nas duas encontramos outra substância púrica que é chamada de guanina. Então é importante entendermos que as bases púricas são constituídas sempre por 2 anéis. Conseguimos ver aqui, tanto a adenina tem um anel que seria esse e outro anel que seria esse. Recordam-se lá das estruturas químicas. A guanina também apresenta 2 anéis na sua constituição. Então a adenina e a guanina seriam bases púricas. Recordem-se, bases púricas apresentam 2 anéis. Enquanto que do outro lado encontramos as bases pirimídicas, que íamos encontrar primeiro citosina, tanto no DNA quanto no RNA. Conseguem perceber que a citosina tem um anel, o que difere das bases púricas. Então já dá para perceber que as bases pirimídicas terão apenas um anel. E temos uma segunda base pirimídica que coloquei aqui em suspense porque apresenta algumas diferenças quando se trata de bases pirimídicas do DNA e do RNA. Vamos perceber que no DNA vamos encontrar uma base pirimídica que é conhecida como timina, enquanto que no RNA vamos encontrar uma base pirimídica que é conhecida como uracila. Podemos voltar um pouco aqui um instante para percebermos essa diferença que nós dissemos aqui. Dissemos que no DNA tínhamos a timina e no RNA tínhamos a uracila. Então é o que nós estamos a encontrar neste momento aqui. Estamos a perceber que aqui no DNA encontramos a timina e no RNA encontramos a uracila, tal como dissemos. Então sempre que encontrarem como base nitrogenada a timina, saberemos que estamos a falar de uma molécula de DNA, porque a timina só existe nas moléculas de DNA. E sempre que encontrarem uma base nitrogenada, uracila, saberemos que estamos a falar de RNA, porque a uracila apenas existe na molécula de RNA. Tanto a citosina quanto a timina e a uracila são ambas bases pirimídicas. Então, existem bases púricas, são aquelas que apresentam 2 anéis. Quais são? Água, adenina e guanina. Água pura, adenina e guanina pura. Muito simples.
água pura. Portanto, a água pura seriam bases puras ou púricas, porque são constituídas por purinas. Enquanto que as bases pirimídicas são o CT e o CU. Muito simples de decorar, não é? O CT e o CU. Portanto, teríamos água puras e o CT pirimídicas. Ou CU também pirimídicas. Muito simples essa matéria. Portanto, até aqui acredito que nós todos estamos juntos. Bases nitrogenadas. Existem 4 tipos de bases nitrogenadas para cada molécula. DNA serão adenina, guanina, citosina e timina. Para o RNA serão adenina, guanina, citosina e uracila. Dessas 4, 2 são púricas para cada ácido nucleico e 2 são pirimídicas para cada ácido nucleico. A diferença aqui nas bases nitrogenadas é que no DNA encontraremos a timina, enquanto que no RNA encontraremos a uracila. Muito simples até aqui. Então, depois disso, vamos perceber quais são os elementos que constituem os ácidos nucleicos. É importante sabermos que a base fundamental dos ácidos nucleicos é o nucleotídeo. Portanto, conseguimos ver aqui a imagem de um nucleotídeo. O nucleotídeo é a estrutura que vai se montar unindo-se um ao outro até formar a molécula de DNA ou de RNA. Quer dizer que tanto DNA quanto RNA serão repetições dessa estrutura aqui. Um nucleotídeo que vai unir-se a outro nucleotídeo, que vai unir-se a outro nucleotídeo, etc. Como está sozinho aqui, chamamos de monômero. Então, a união de muitos nucleotídeos vão formar o que nós chamamos de polinucleotídeos, que é a ligação de diversos monômeros. A molécula de DNA será constituída por polinucleotídeos. Portanto, para entendermos melhor a estrutura desse nucleotídeo, é importante percebermos que aqui temos 3 áreas diferentes, de cores diferentes. Cada uma dessas áreas é uma estrutura diferente que ligou-se à outra para formar o nucleotídeo completo. Esta primeira parte aqui é o que nós chamamos de ácido fosfórico, que será o grupo fosfato. Portanto, um dos elementos do nucleotídeo é o grupo fosfato. Além do grupo fosfato, que seria essa estrutura aqui, encontramos também este açúcar, que nós dissemos que pode ser ribose ou desoxirribose. Recordam-se quando falamos de RNA e de DNA. Então, pode ser tanto ribose quanto desoxirribose. Percebam que este açúcar aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, um açúcar com 5 carbonos é chamado de pentose, que será outro elemento do nucleotídeo. Portanto, até agora vimos o grupo fosfato e a pentose. E ligado à pentose, teremos aqui uma base nitrogenada. É importante percebermos que, apesar de representarmos aqui uma base nitrogenada com 2 anéis, nem sempre será assim. Então, aqui pode ser qualquer uma das bases nitrogenadas. Colocamos esta apenas só para representar um nucleotídeo. Mas o nucleotídeo pode aparecer com qualquer uma das bases nitrogenadas, como conseguimos ver aqui. Podemos ter um nucleotídeo, grupo fosfato, pentose e uma adenina. Podemos ter um nucleotídeo, grupo fosfato, pentose e uma guanina. E o resto vai acontecer com os outros. Podemos ter também um nucleotídeo que tem aqui a citosina, um nucleotídeo que tem a timina. Se for no RNA, teremos um nucleotídeo que tem a uracila. Recordam-se que a timina aparece apenas no DNA e a uracila aparece apenas no RNA. Então, aqui é só para percebermos que pode existir um nucleotídeo com qualquer uma dessas bases nitrogenadas. Então, só por curiosidade, o nucleotídeo é essa estrutura completa que nós dissemos, grupo fosfato, pentose e uma base nitrogenada. Quando tiramos a base nitrogenada, o nucleotídeo passa a ser chamado de nucleosídeo. Quer dizer, quando temos essa estrutura sem a base nitrogenada, apenas o grupo fosfato e a pentose, chamamos isso de nucleosídeo.
Só quando está completo assim 3 elementos é que chamamos de nucleotídeo, que são esses todos aqui que nós vimos nesse slide. Então, esses nucleotídeos apresentam-se em determinadas quantidades dentro das moléculas de DNA. E quem estudou isso é um cientista conhecido como Edwin Chargaff. Então, Edwin Chargaff, ele verificou que em qualquer estrutura do DNA, a quantidade de adenina era sempre igual à quantidade de timina e a quantidade da guanina era sempre igual à quantidade da citosina. Então, isso foi o que ele percebeu, que a adenina sempre tinha a mesma quantidade com a timina e que a guanina sempre tinha a mesma quantidade com a citosina. Além disso, ele percebeu também que ao somar a quantidade de adenina e timina com a quantidade da guanina e citosina, dava 100%, o que vamos representar aqui por 1. Quer dizer que a quantidade total de bases nitrogenadas no DNA é a soma da adenina, timina, guanina e citosina. Ou também podemos dizer que a soma das bases púricas com as bases pirimídicas dá 100% das bases nitrogenadas que nós encontraremos numa molécula de DNA. Então essa foi a sacada do Chargaff, foi a percepção dele. Qual é a importância disso? Podemos ver um pequeno exercício aqui do lado só para entendermos como podemos aplicar isto aqui que o Chargaff percebeu. Imaginemos que numa célula dizem que a quantidade de adenina é de 16. Ou seja, se falarmos em percentagem, podemos dizer que a adenina ocupa 16% de todas as bases nitrogenadas que estão lá na molécula de DNA. A partir daqui, já é possível sabermos qual é a percentagem das outras bases nitrogenadas. Aqui já dissemos que a quantidade de adenina é igual à quantidade de timina. Logo, se a adenina é 16, já sabemos que a timina também vai ocupar 16%. Então já conseguimos descobrir 32% das bases nitrogenadas que estão nesta molécula de DNA. A partir daí, essa relação matemática já pode levar-nos a descobrir qual é a quantidade da citosina e da guanina que ainda não representamos aqui. Então, o que faremos basicamente é usar essa fórmula que já dissemos aqui, que a adenina mais a guanina somada com a timina mais a citosina tem que dar 100%, que é essa fórmula que nós pusemos aqui. Depois disso é só substituir os dados, matemática básica. Sabemos que o valor da adenina é 16 e da timina também é 16. Sabendo disso, ficará claro que o somatório desses 16 é 32. Portanto, a guanina ficará aqui no primeiro membro, a citosina também ficará aqui no primeiro membro. Esse 32 terá que passar para o segundo membro. Então, teremos 100 menos 32. Então, encontramos aqui o valor de 68. Então, já sabemos que o valor da guanina mais a citosina é 68. Então, esse 68 é o valor do somatório das duas bases. Nós queremos o valor de cada base separada. Significa que teremos que dividir esse 68 por 2. Ao dividir o 68 por 2, perceberemos que temos aqui 34. Então, o valor da guanina será 34 e da citosina também será 34, que é a divisão desse 68 por 2. Portanto, aqui a partir do 16 da adenina, descobrimos o valor da timina, da guanina e da citosina também. E é assim que a regra de Chargaff é aplicada na prática, para descobrir quais são as percentagens dessas bases nitrogenadas dentro de uma molécula de DNA. Depois de entendermos a regra de Chargaff, também é importante entendermos que essas bases nitrogenadas vão ligar-se uma a outra, o que nós chamamos de ligações de bases nitrogenadas, ou também chamamos de emparelhamento. Pode ser de bases nitrogenadas ou de nucleotídeos, tanto faz. Então, essas ligações seguem aqui algumas regras, e essas regras fazem com que as ligações sejam divididas em dois grupos. Temos um tipo de ligação que nós chamamos de ligações fosfodiésteres e outro tipo de ligação que chamamos de ligações por pontes de hidrogênio.
Podemos começar aqui explicando como funciona a ligação fosfodiéster. Então, nós já sabemos qual é a estrutura de um nucleotídeo. Já dissemos que o nucleotídeo será um grupo fosfato, um açúcar, pentose, nesse caso de 5 carbonos, e uma base nitrogenada qualquer. Gostamos de representar com 2 anéis, mas já sabemos que pode ser qualquer. Pode ter um anel aqui, significa que pode ser adenina, timina, guanina ou citosina. Tanto faz a base nitrogenada que está aqui. Desde que tenhamos um grupo fosfato, uma pentose e um grupo de base nitrogenada, saberemos que já temos um nucleotídeo. Porém, um nucleotídeo não vem assim separado. Primeiro temos esta estrutura que nós chamamos de pentose. Já dissemos que é pentose porque tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Percebam que a contagem começa sempre aqui do lado, porque aqui em cima é onde tínhamos o oxigênio. Podem recordar-se dessa estrutura que está aqui, então conseguem perceber que aqui em cima temos o oxigênio. Então a contagem começa daqui 1, 2, 3, 4, 5. A contagem é sempre à direita do oxigênio. Grava isso também. A contagem começa sempre à direita do oxigênio. Ou em outras palavras, no sentido horário, né? Seguindo o ponteiro do relógio. Então, no sentido horário, logo depois do oxigênio, o primeiro carbono é chamado de 1. Então, também podemos dizer 1'. Conseguem perceber esses traços aqui. Então, teremos aqui carbono 1', carbono 2', 3', 4' e 5'. É assim como funciona a contagem do número de carbonos na molécula de açúcar desses ácidos nucleicos. Portanto, é a mesma coisa que nós teremos aqui, que nós vamos perceber nessas ligações fosfodiésteres, que essa pentose terá 5 carbonos. O primeiro carbono é sempre à direita do oxigênio, que estará aqui na ponta. Então, temos o carbono 1', 2', 3', 4' e 5'. Temos 5 carbonos, por isso que é chamado de pentose. E essa pentose encontra-se ligada a um grupo fosfato e a uma base nitrogenada. E essa seria a estrutura do nucleotídeo. Portanto, aqui o que nós queremos ver não é a estrutura do nucleotídeo exatamente, mas as ligações fosfodiésteres. O que acontecerá aqui? Basicamente, nós dissemos que a cadeia do DNA era uma repetição de nucleotídeos para formar polinucleotídeos. Quer dizer que precisamos ter um nucleotídeo ligado a outro nucleotídeo, a outro nucleotídeo, a outro nucleotídeo, assim sucessivamente. Então, significa que precisamos ter mais de um nucleotídeo para formar uma cadeia de DNA. Então, aqui, como é só um exemplo, vamos trabalhar apenas com 2 nucleotídeos, só para percebermos a essência. Para variar um pouco, percebam que pusemos aqui uma base nitrogenada púrica, porque tem 2 anéis, e aqui uma pirimídica, porque tem apenas um anel. Ainda não temos o nome de qual base é, porque pode ser qualquer uma das duas púricas, aqui também pode ser qualquer uma das duas pirimídicas, não importa muito por enquanto. Estamos para explicar a ligação fosfodiéster. Então, a ligação fosfodiéster basicamente será a ligação entre um nucleotídeo a outro da mesma fita. Quer dizer, quando temos uma única fita ou uma cadeia, seja de DNA ou de RNA, a ligação entre o nucleotídeo de cima e o de baixo é o que nós chamamos de ligação fosfodiéster. E essa ligação geralmente acontece aqui no carbono 3. Então significa que quando começamos a contar 1, 2, 3, esse carbono 3 é que vai ligar-se ao grupo fosfato de outro nucleotídeo. Então essa ligação entre o carbono 3 de um nucleotídeo e o grupo fosfato de outro nucleotídeo é o que nós chamamos de ligação fosfodiéster. Portanto, ligação fosfodiéster é a ligação entre o carbono 3 de um nucleotídeo e o grupo fosfato de outro nucleotídeo da mesma cadeia. É importante entender que aqui estamos a trabalhar na mesma cadeia, ou seja, uma única fita pode ser de DNA ou de RNA. Se bem que o RNA já sabemos que apresenta apenas uma única fita, então não há necessidade de esclarecer. Portanto, aqui nessas estruturas marquei o número 5 e o número 3, porque é importante entendermos que numa única cadeia de DNA
sempre partiremos do carbono 5 para o carbono 3. Por isso nós gostamos de brincar dentro da biologia que o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. Então, por que o sentido da vida ou o sentido da fita de DNA é sempre 5 linhas e 3 linhas? Porque o primeiro carbono que nós vamos encontrar sempre que começamos a contar de cima para baixo, ou do início da fita para o fim da fita, o primeiro carbono que encontraremos é o carbono 5, que liga-se ao grupo fosfato, do mesmo nucleotídeo. Então, aqui no mesmo nucleotídeo, esse grupo fosfato vai ligar-se ao carbono 5. Porém, quando passamos já para outro nucleotídeo, o carbono que vai ligar-se é o 3. Então, sempre vamos começar com 5, terminar com 3. Depois vamos começar com 5, terminar com 3. Aqui, como não temos nenhum outro grupo fosfato de um outro nucleotídeo, percebam que terminamos no 3. Aqui também, como não temos outro em cima, percebam que começamos no 5. Então, sempre a contagem será essa, 5 linhas para 3 linhas. Por mais que fosse um único nucleotídeo, percebam que em cima teríamos 5 linhas, depois aqui 3 linhas. Acrescentando outro nucleotídeo também, vamos encontrar 5 linhas, 3 linhas. Acrescentando outro, teríamos 5 linhas, 3 linhas e assim sucessivamente. Então, o sentido das fitas de DNA sempre é do carbono 5 linhas para o carbono 3 linhas. Não esqueça mais, esse é o sentido da vida, 5 linhas, 3 linhas. Então, essa é a nossa ligação fosfodiéster, ligação entre dois nucleotídeos da mesma fita ou da mesma cadeia de ácidos nucleicos. Mas nós percebemos lá que a molécula de DNA tinha 2 fitas. Já dissemos que a molécula de DNA apresenta 2 fitas. Significa que além de ter fitas ligadas na mesma cadeia, ou nucleotídeos ligados na mesma cadeia, precisará de outros nucleotídeos para formarem a segunda cadeia ou a segunda fita de DNA. Então, essa ligação entre nucleotídeos de fitas diferentes será a partir disso que nós chamamos de pontes de hidrogênio. Então, nós já temos aqui uma fita que seria essa, formada por nucleotídeos. Essa seria similar a essa. Percebam que começa de 5 linhas até 3 linhas, termina no 3 linhas. Então, seria essa fita aqui. Então, quando passamos para a molécula de DNA, vamos perceber que além desses nucleotídeos que formam uma fita, temos outros nucleotídeos que formam a segunda fita, que seria essa aqui do lado. Também temos 5 linhas, 3 linhas. Como assim, professor, 5 linhas, 3 linhas? Por que está a contar de baixo? É exatamente por isso que nós colocamos essa imagem, para esclarecer que na molécula de DNA, as fitas são sempre chamadas de fitas antiparalelas. Repita comigo. As fitas de DNA são antiparalelas. Significa o quê? Que se uma fita começa de cima para baixo, a segunda fita vai começar de baixo para cima. Estarão viradas para sentidos opostos. Essa aqui está virada para lá, esta aqui está virada para lá. Então, em cima desta aqui será aqui. Então, teremos aqui o carbono 5 linhas até o carbono 3 linhas. Aqui também teremos 5 linhas até o carbono 3 linhas. Eu não forcei nada. Eu disse que a contagem começa sempre depois do oxigênio, seguindo o sentido do relógio, que seria o sentido horário. Então, percebam aqui, temos oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5. Forcei alguma coisa? Não. Então, vamos ver desse outro lado aqui. O oxigênio estaria aqui. Então, tendo o oxigênio aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Forcei alguma coisa? Não. O 5 só estaria embaixo, diferente daqui. Então, 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas. Sempre vai começar de 5 linhas e terminar no 3 linhas. Então, por que as fitas de DNA são antiparalelas? Porque estão viradas para sentidos opostos, sempre começando de 5 linhas para 3 linhas. Quer dizer que no exame, quando colocam uma fita, dizem 5 linhas, depois adenina, timina, guanina, etc. Colocam aquela lista toda de bases nitrogenadas. Depois dizem para escrever a fita paralela ou antiparalela. Se a primeira começou com 5 linhas, a segunda tu deves escrever começando por 3 linhas. Então será 3 linhas e depois fazer aquele emparelhamento todo. Adenina ligar com timina e citosina ligar com guanina. Estamos juntos até aqui? Sim.
Então, depois disso, vamos perceber também o que são essas pontes de hidrogênio. Quando temos já esses nucleotídeos de uma fita e nucleotídeos do outro, aqui no meio existirá uma ligação entre essas bases nitrogenadas. Portanto, a ligação entre bases nitrogenadas é o que nós chamamos de pontes de hidrogênio. Geralmente o que acontece é que a ligação é entre bases púricas e pirimídicas. Então, uma base púrica sempre vai ligar-se a uma pirimídica, uma base púrica sempre vai ligar-se a uma pirimídica. E nós já sabemos que a regra aqui é sempre adenina liga-se com timina, guanina liga-se com citosina, não há segredo. Então, o que precisamos perceber aqui é que a ligação entre a adenina, vamos imaginar que esta aqui é a adenina, e a timina é sempre de duas pontes de hidrogênio. Então, basta encontrarem duas pontes de hidrogênio, significa que é a ligação entre adenina e timina. Ateu. Então, ateu é fraco, por isso tem apenas duas ligações. Adenina e timina são apenas duas ligações. Ao passo que a ligação entre citosina e guanina é de 3 pontes de hidrogênio. Então, a ligação entre citosina e guanina é sempre de 3 pontes de hidrogênio. Registra aí no teu caderno, adenina e timina, 2 pontes. Citosina e guanina são sempre 3 pontes de hidrogênio. Dois anéis aqui, já sabemos que é uma base púrica. 2 anéis aqui, uma base púrica. Como temos 3, então essa aqui seria a guanina, essa aqui é a adenina, esta aqui seria a citosina e esta aqui seria a nossa timina. E essa seria a nossa estrutura do DNA, representado assim de forma química. Então, o que nós vimos basicamente é isso que nós estamos a ver aqui do lado. Ligações fosfodiésteres seriam essas que nós vimos aqui, dissemos que formam uma única fita. Então, quando nós olhamos para esta fita aqui, por exemplo, do RNA aderir, quer dizer que é uma única ligação na mesma fita, ligações de nucleotídeos da mesma fita, melhor dizendo. Então, apesar daqui ser RNA, aqui ser DNA, é só para entendermos a lógica. Teríamos aqui um nucleotídeo, grupo fosfato, pentose e uma base nitrogenada. A é a adenina. Então, percebam que esse nucleotídeo, aqui no carbono 3 liga-se a esse grupo fosfato desse outro nucleotídeo. Então, começa aqui grupo fosfato, carbono 5, até carbono 3 liga-se ao grupo fosfato. Carbono 5, carbono 3, terminou. Então, isso tudo formando a mesma fita. Quer dizer que esta fita aqui seria uma fita formada por nucleotídeos que ligaram-se por ligações fosfodiésteres. Como é RNA, a única coisa que ia acontecer é trocar essa base nitrogenada. No lugar da timina, já sabem, RNA é uracila. Então, aqui teríamos uracila e não timina para uma cadeia de RNA. E no DNA também temos essas ligações. Quando falamos apenas de uma única cadeia, nesse caso, se quiséssemos considerar só esta cadeia aqui, também seriam ligações fosfodiésteres. Essa outra cadeia também, sozinha assim, seriam ligações fosfodiésteres, que são essas que nós vimos aqui. Essa basicamente é do próprio DNA, então não precisaríamos trocar nenhuma base nitrogenada aqui. Porém, vimos que além das ligações fosfodiésteres também existem aqui as ligações de ponte de hidrogênio, que são essas representadas aqui. Como dissemos, guanina e citosina unem-se por 3 pontes de hidrogênio. Guanina e citosina sempre unem-se por 3 pontes de hidrogênio, enquanto que adenina e timina unem-se apenas por 2 pontes de hidrogênio. Então essas ligações aqui no meio, que seriam essas aqui que nós estamos a ver aqui, vermelho, amarelo, verde, azul, seriam as ligações por pontes de hidrogênio. E também estamos a ver aqui o sentido das fitas. Se essa começa em 5 linhas, termina em 3 linhas, a outra vai começar em 5 linhas e terminar em 3 linhas. Por isso são chamadas de fitas antiparalelas. E essa é a estrutura do DNA e do RNA. A única diferença é que nós já dissemos, aqui nas bases nitrogenadas, DNA será a timina, enquanto que RNA será a uracila. Não há segredo nenhum nessas estruturas. Aqui importa recordar que essa estrutura aqui da dupla hélice do DNA
foi proposta por dois cientistas, que são o James Watson e o Francis Crick, o biólogo James Watson e o físico Francis Crick. Eles é que lançaram essa proposta de que o DNA seria formado por duas fitas ligadas uma a outra aqui por pontes de hidrogênio. Então, para eles, essa parte aqui externa seria constituída por essas moléculas aqui, que nós já conhecemos o nome, chamamos de nucleosídeos. Portanto, aqui nesta parte cinzenta, teríamos o que nós chamamos de nucleosídeo, grupo fosfato e a pentose. O grupo fosfato e a pentose é que formam essa parte cinzenta. Enquanto aqui no meio, essa escada aqui que nós encontramos é que forma ou é representada pelas bases nitrogenadas. Então aqui no meio teríamos as bases nitrogenadas e aqui nessa partinha fina cinzenta seria o grupo fosfato e a pentose, que nós temos que chamam-se nucleosídeos, quando são os dois, porque nucleotídeo são os três, os dois apenas são nucleosídeos, não se esqueçam disso. Então eles compararam a estrutura do DNA a uma escada, e aqui seria o corrimão da escada, que seria a pentose, o grupo fosfato, e o próprio degrau ou piso seriam as bases nitrogenadas. E esse modelo ficou conhecido como modelo da dupla hélice de Watson e Crick. Dupla hélice porque aqui temos duas hélices. Uma hélice seria essa aqui e a segunda hélice seria esta aqui. Por isso que ganhou esse nome de modelo da dupla hélice de Watson e Crick. E não tendo mais nada a dizer, importa recordar que é importante praticar o que nós vimos aqui, porque é uma aula com muita informação. Então tenta fazer esses esquemas no seu caderno, registrar o número de carbonos, saber que sempre começamos no carbono 5, terminamos no carbono 3, saber o que é uma fita antiparalela a outra, saber qual das bases nitrogenadas tem duas ligações e quais das bases nitrogenadas tem 3 ligações, e saber qual é a diferença entre uma ligação fosfodiéster e uma ligação por ponte de hidrogênio. Sem se esquecer de deixar o seu like no vídeo para ajudar o canal a crescer e a atingir mais pessoas que também têm esse desejo ou interesse de aprender mais sobre biologia e detonar com os exames de admissão. E essa foi a nossa aula sobre ácidos nucleicos. Espero que o caro estudante tenha gostado. Não esqueça de compartilhar o vídeo, deixar o seu like e preparar-se para mais uma aula de biologia no canal Biológico. Aguardo vê-lo numa próxima aula. Até mais!